Nós vamos agora ao Mineirão, como estava combinado, falar com o Rogério Corrêa, com o Bob Faria, para falar esse escudo aqui. Quando a gente bate o olho assim, uai, teve clássico? Não, não. Né? O escudo da Patrocinense. Do Patrocinense, Rogério, você me ensinou isso essa semana, eu tenho que decorar. A é só a Caldense, né? Opa! Ou eles estão brincando de estátua ali, ou então teve um problema sério. Agora voltar. Estão se mexendo de novo. Frisou. Importante frisar que... É importante frisar que Rogério Corrêa e Bob Faria estão de volta. Boa noite, amigo. Vivo. Eu vou te ensinar outra coisa sobre Patrocinense, viu? Você gosta de tomar café, né, Barreto? Você tem aquele negócio do café, né? Gosto. Grande chance de você ter tomado um café de Patrocínio, que é uma das maiores cidades produtoras de café do país. O Patrocinense representa a cidade. Hoje não teve uma grande atuação, aliás, não vem tendo, sofreu 4 derrotas seguidas e se despediu hoje da competição. Mas tem um detalhe. Tem a Patrocinense também, que é o outro time da cidade, que joga as divisões de acesso do Campeonato Mineiro. Um é o Patrocinense, Clube Atlético Patrocinense, que é esse que jogou hoje. E tem a Patrocinense, que é o outro time da cidade. Se subir, vai dar uma confusão danada, hein? Muito pior do que o falando em relação ao café, eu gosto do café patrocinado. Café patrocinado, esse é bom. Esse é o melhor. Esse aí eu tô dentro também. Que vitória absolutamente tranquila hoje do Cruzeiro, né, amigos? Exato, hoje foi aquele dia em que expectativa e realidade foram muito parecidas, né? Porque se esperava um jogo tranquilo para o Cruzeiro e foi. E o Cruzeiro mostrou nesse jogo o que se esperava dele no início da temporada, que o Cruzeiro ia arrebentar nesse ano pelas contratações. Basta dizer que é nessa vitória por 5-0 do Cruzeiro sobre o Patrocinense, 4 gols foram marcados por jogadores recém-chegados, o Rodriguinho e o Marquinhos Gabriel, que foram muito bem no jogo. O Cruzeiro esteve especialmente bem no segundo tempo. Fred abriu o placar no primeiro tempo. Bob. O que aconteceu? O Patrocinense tinha como você sabe, era um jogo único. Então um empate levaria para pênaltis. E aí o que o Patrocinense tentou fazer foi montar uma retranca mais fechada possível, né? 3 zagueiros, 2 laterais recuados, 2 volantes um pouco mais atrás, para tentar arrastar um 0-0. Só que logo ali no início, um erro de saída de bola e o Fred acabou fazendo o gol de saída. Isso já quebrou totalmente qualquer planejamento da equipe do Patrocinense. E assim, mesmo que a gente dê o desconto, né, porque inclusive no segundo tempo o Patrocinense tirou um dos zagueiros, colocou mais um atacante, ou seja, abriu o time, e isso criou mais espaços, tanto para o Rodriguinho quanto para o Marquinhos Gabriel. O Fred foi determinante, não só pelo gol que fez, mas pelos passes, e ele hoje é o jogador no Brasil que faz essa função com mais qualidade, né, do cara que prepara a jogada, que joga de pivô, que abre espaço para quem vem de trás, e os caras que estão vindo de trás estão vindo muito bem. Então o Cruzeiro não teve dificuldade para fazer esse 5-0. O último gol do Cruzeiro marcado pelo Rodriguinho. Agora, muita gente apostava que o Marquinhos Gabriel, Bob, não fosse dar certo no Cruzeiro. A expectativa em cima dele era totalmente diferente do que ele está apresentando. Ele está arrebentando, né? Foi muito aplaudido hoje aqui. Deu certo. O detalhe é que, o Mano está escalando, jogando pelo lado esquerdo. E ali quem briga pela posição com ele é o David, que nessa temporada está se recuperando, está indo bem. O Rafinha, que era o titular o ano passado, esse ano está tendo um pouco mais de dificuldade, ele está se encaixando. Mas também já jogou pelo meio de campo, jogou assim contra a Caldense, e hoje terminou o jogo jogando pelo lado direito. É um jogador super versátil, que está trabalhando muito bem. E o Rodriguinho, né, fazendo chover. Está jogando muita bola, o Rodriguinho. Esses 3 e o Fred, do jeito que ele joga ali da frente, né, de costas para o gol, na maior parte do tempo abrindo espaço para quem vem por trás, aí o Cruzeiro está chegando com muita qualidade na frente. O Cruzeiro segue invicto na temporada. Dos times da Série A e B do futebol brasileiro, é o único que ainda não perdeu nesse ano. Com essa goleada, mais uma, né? O Cruzeiro vai tendo um desempenho espetacular no Campeonato Mineiro e agora espera o adversário da próxima fase. É importante explicar, né, Barreto, a questão do regulamento aqui. A gente tem essa etapa das quartas de final, que são duelos de jogos únicos, né? O Cruzeiro jogou com o Patrocinense, não tem ida e volta, só tem um jogo. Se terminasse empatado, teríamos pênaltis. Amanhã o Atlético joga, enfrenta a equipe do Tupinambás. Na segunda-feira, o América enfrenta a Caldense e a bola está rolando para o jogo entre Boa Esporte e Tombense para definição de outro semifinalista. Tivemos 2 meses para sair de 12 times que disputavam o campeonato para 8 e agora em 3 dias de 8 vira 4. Então o campeonato começa a andar rápido. É verdade. A gente até brincou aqui no começo do programa sobre o Cruzeiro abrir vantagem. Já abriu, já fechou, já levou, e o Cruzeiro tem... A
a gente tem observado nesse começo de temporada como é que estão se encaixando os reforços, né? O Cruzeiro tem se saído bem nesse sentido, porque o Rogério e o Bob citaram a questão do Marquinhos Gabriel, mas a adaptação do Rodriguinho, por exemplo, claro que esse era um que gerava expectativa positiva, mas a gente ficava pensando, mas estava no futebol do Egito, será que vai voltar em forma? O golaço que o Marquinhos Gabriel faz começa num toque de letra dele, né? É uma adaptação rápida, né, Escobar? Bom, rapidinho chegou. Qual é a minha camisa aí? Essa aqui, pá, tô em casa e tal. Ele joga muito, né? Eu acho que o Rodriguinho é um baita jogador. Era um grande jogador no Corinthians já. Uma atacada de mestre do Cruzeiro. Contratou esse Orejuela, lateral direito, é bom também. O Marquinhos Gabriel tá dando certo. Também porque você chega num time que já tá arrumado, tá dando tudo certo, fica mais fácil. E saber jogar, ele sabe. Os problemas do Marquinhos Gabriel eram outros, né? Uma certa inconstância, tinha jogo que ia bem, 3 jogos que ele ficava jogando de pijama e tal. Mas é um bom jogador. O Marquinhos Gabriel, assim, se me falasse, contrata o Marquinhos Gabriel, eu ia ficar em dúvida. Ia ficar em dúvida, o histórico não era muito bom. Olha o gol aí, ó, que começa com um toque de letra do Rodriguinho. Agora, o Rodriguinho, assim, olha, eu tenho meio campo aqui, Thiago Neves e Arrascaeta, eu vou ter que desmontar e eu tenho uma opção no mercado, o Rodriguinho, na hora. Na hora, não tem a menor dúvida. Isso resolveu o problema do Cruzeiro e o time tem um trabalho bem formado de muitos anos, então fica mais fácil para que os jogadores entrem e se adaptem com facilidade, principalmente quem sabe jogar, né? Ô Marcelo. Oi, Bob. O detalhe esse que o Escobar falou, né, que de vez em quando ele jogava meio de pijama e tal, dava uma sumida. O que eu acho que acontece é que hoje não dá para ninguém ficar de pijama no time do Cruzeiro, não. Se ficar de pijama, vai para o banco rápido, né? Pra você ter uma ideia do Marquinhos Gabriel, na posição que ele tá jogando, tem o David, que ano passado teve muitos problemas de lesão, mas esse ano está bem fisicamente, está entrando e cada vez que entra, joga muito bem. Ainda tem um Rafinha que está inconstante, mas joga por aquele lado. Daqui a pouco volta o Thiago Neves, né? E aí o Mano, acho que ele vai achar uma forma de jogar com o Thiago Neves um pouco mais para o lado, o Rodriguinho por dentro, ou ele vai acabar fazendo um 4-4-2 ali, alguém vai ter que sair do time. Então não dá para ficar ninguém de pijama nesse time não, viu? O Mano Menezes falou justamente sobre o elenco, sobre as peças que ele ainda tem para encaixar, como o Thiago Neves, né? Sabe que essa questão do Marquinhos Gabriel é bem interessante, porque, como o Bob falou, não dá para ficar de pijama, mas ele ficava de pijama no Corinthians, enfrentando a disputa por posição de uns jogadores piores do que ele enfrenta hoje no Cruzeiro, permanecia 3, 4, 5 jogos no banco de reservas. Alguém deve ter conversado com ele e ele deve ter colocado a cabeça no lugar para mudar o futebol. Nós já vamos ouvir o Mano Menezes falando na entrevista coletiva, agradecendo antes a participação do Rogério e do Bob aqui no Troca de Passe. Um abraço, amigos. Um abraço. Tchau. Boa noite. Vamos rodar o Mano, então. Eu não vou ter nenhum problema para colocar o Thiago em campo. Meu problema vai ser quem eu vou tirar. Né? Eu imaginei. Esse é que é o problema. Mas a gente vai resolver, como a gente resolve todos os assuntos aqui, com a confiança que os jogadores têm no trabalho que a gente faz. Eu acho que mais do que tudo, das escolhas, é o técnico poder ter jogadores que não deixem o nível da equipe cair. Que era uma coisa que a gente sofria um pouquinho no ano passado e detectou que é aí que nós tínhamos que atacar. Porque quando descansa um jogador como o Rodriguinho descansou na quarta-feira, você vê a resposta diferente que vem no jogo seguinte, porque o jogador está mais inteiro, ele está com mais saúde, e isso faz diferença, né, em pequenos detalhes de uma disputa parelha, como são os jogos decisivos que agora começamos a enfrentar. E que certamente serão assim no Brasileiro. Nós jogaremos jogos numa quarta-feira, daqui a pouco não vamos poder repetir a equipe no sábado ou no domingo, mas vamos ter jogadores que preencham as vagas, aquelas vagas que você tem que ter, o jogador com característica específica para fazer bem aquela função. E hoje a gente está muito satisfeito com o nosso elenco por isso. O Cruzeiro é um dos times brasileiros, um dos clubes brasileiros, né, que hoje podem dizer que tem um elenco capaz de promover esse rodízio. Mas tem uma hora que você tem que definir os titulares. E um deles vai ser o Thiago Neves, né? Mas vai ter que jogar bola. Precisa resolver esse problema que ele falou aí. Mas acho que o principal problema não é nem o que ele falou, quem tirar. É quem tirar sem modificar muito o esquema. Sem mexer no jeito de jogar. Então, assim, porque se você tira um jogador, você tem que colocar 2 meias
vai desmontar o seu esquema tático. Hoje a substituição imediata seria o Rodriguinho? Faz isso não. Não dá, né? Não dá, né? Pode. Não pode. Então tem que inventar uma nova maneira, um esquema tático que caiba os dois. Então não é uma tarefa tão fácil assim, não. 4-4-2 que o Bob citou não está muito em uso no futebol mundial, Não né? tá com 2 meias? É. 2 volantes e 2 meias? Isso aí. E 2 então, atacantes? Ficou no O que eu passado. tenho visto muito é uma volta de 2 linhas de 4 e 2 atacantes. Tenho visto. Não, 2 linhas de 4 sim, mas você não mas tem como. não- Mas nessa linha, Mas não é 2 aquele- linhas de 4, você tem um volante no centro, um volante e um meia. Você não tem 2 meias. É porque o 4-4-2 que firmou aqui no Brasil, que até o Parreira dizia que era, na verdade, era 4-2-2-2, né? É. Você tinha 2 volantes à frente da zaga, 2 Dois meias e 2 atacantes. Hoje não tem mais ninguém E jogando esses assim. meias eram à frente dos volantes, eles não eram É pro que o lado. meia tá acabando, né? É. Acabando. Essas 2 linhas de 4 geralmente jogam 2 homens de centro, que são volantes e meia. Pituca, do Santos, vai, por exemplo. É um cara que chega, Esse perto da híbrido que área, está surgindo hoje, que né? marca muito, tal. Lucas Mineiro, Vasco, por aí vai. E os caras não são meias que jogam mais abertos, né? São pontas que vão e voltam, né? Jogando junto com os laterais. E 2 atacantes lá. Quando o time defende, um deles volta um pouquinho mais para ajudar e deixa um outro lá. Mas isso tem bastante comum ultimamente. O Rodriguinho talvez possa ser esse meia volante. Então. Ele com o Lucas Silva, aí Só que- resolve quem joga mais aberto. Thiago Neves teria que ser sacrificado. Ou então jogar Ou então jogar como um dos atacantes. 4-1. É. Um Ele volante, Rodriguinho e Thiago Neves. E o Thiago Neves perto do Fred. Isso pode incomodar Pode ser. bastante as defesas Tem adversárias. Tá cheio de opção, né? Exatamente. Não, mas o Cruzeiro, um dos 3 maiores elencos do Brasil. Palmeiras, Flamengo, Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro. Com qualidade, né, Grêmio na talvez ali Pô, o Grêmio bem brigando. também, Não, mas a gente está falando não é nem quem está jogando melhor, é quem tem mais peças dentro do grupo para Isso. poder promover as mudanças, né? Nós vamos fazer mais um rápido intervalo aqui no Troca de Passes.